fisicamente nos vendo. Também queremos aí agradecer esse público que está nos vendo pela internet, podendo conhecer, quem sabe pela primeira vez, a Igreja da Colheita, uma igreja que tem como característica trabalhar muito fortemente, tá certo? Quem nós somos, mostrar a verdade, quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus, nós fomos criados por Deus, fomos criados para reinar nessa terra. Somos abençoados, somos queridos, somos mimados. Temos a nossa salvação garantida pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. E Deus sempre nos presenteia, sempre nos vem agraciar com homens de Deus enviados para transmitir a sua palavra, para transmitir a sua verdade, para nos ensinar, para ser nossos guias espirituais. A palavra de Deus está cheia de profetas, homens de Deus, que tinham como objetivo o servir, o se entregar para a comunidade, levar a palavra de Deus, pastores, ministros da palavra, profetas. E essa igreja, ela não faz diferença, ela não é diferente nesse sentido. Ela é uma igreja que prima pelos princípios da palavra, busca trabalhar junto com a comunidade, se entrega de corpo e alma aos propósitos e os desígnios de Deus. Mas o Senhor, Ele tem uma porção muito especial e uma diretriz muito clara para cada um dos seus homens e nos seus tempos. Nós vivemos hoje um momento onde a palavra de Deus é fortemente difundida. Existem várias igrejas e várias denominações, mas Deus sabe de tudo e Ele elege pessoas com um propósito específico. Nós nos sentimos muito honrados e agraciados em termos como nosso líder principal um bispo que desde muito cedo, desde muito jovem, foi chamado para viver com exclusividade para a obra de Deus. Ao longo desses anos, o aprendizado e o convívio na vida cristã o torna cada dia mais sábio, enxergando melhor a palavra de Deus e o que Deus tem para o seu rebanho. Então, é uma satisfação muito grande, uma segurança muito grande, podermos ver e ouvir a pregação e os ensinamentos totalmente alicerçados na palavra de Deus. Isso é muito importante, é um privilégio muito grande. Eu mesmo conheci a palavra vinda da Igreja da Colheita, como a Igreja da Colheita trabalhava, através do programa de televisão. Uma coisa até limitada, porque esse programa passa em uma TV por assinatura que tem um alcance limitado. E mesmo assim, várias pessoas e vários colegas têm visto essa palavra. Agora, imaginemos nós, através desse novo veículo, esse novo canal, essa nova inovação que foi colocada na igreja, que é poder levar a palavra de Deus, a missão e a visão da Igreja da Colheita pela internet. Tá? Então, assim, essa é uma visão que vem da parte de Deus, que o bispo tem trabalhado, tem incentivado. Amém? Então, para a gente é uma satisfação muito grande estar servindo numa igreja onde a palavra de Deus é pregada, ela é tida e principalmente ela é vivida como base e alicerce da verdade. Eu queria convidar o bispo Renato Chaves para proferir a palavra de Deus. Obrigado, João. Obrigado. Boa noite, queridos. Graça e paz. Quero mais uma vez saudar a todos vocês e a todos que estão conectados conosco esta noite pela internet.
Nós estamos hoje com pessoas de Portugal, Itália, Estados Unidos, Espanha, El Salvador, Austrália, Cazaquistão, Irlanda, França, Canadá, Nova Zelândia, Cabo Verde, Alemanha, Venezuela, Austrália, Bolívia, República Democrática do Congo, Turquia e Trinidad e Tobago. E fora muitas cidades que estão aqui do Brasil, que estão ligados a nós. Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e dizer que esta noite será uma noite de bênção para todos nós, eu tenho absoluta certeza disto. Aos santos eleitos, predestinados para serem conformes à imagem de Jesus, o primogênito do Pai, seja a graça e a enorme bondade de Deus sobre seu coração. Boa noite, queridos. Seu entusiasmo sempre me causa espanto. Tem gente aqui esta noite para cultuar a Deus comigo, pois não? Quero pedir que você abra sua Bíblia, por favor. Muito obrigado, querido. Queria ver se a gente preparava uma canção para o final, que é aquela Seu DNA. Seu DNA. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia em Cantares, capítulo 4. Versículo 8. Semana passada, nós falamos sobre Deus trabalhar com um modelo. Deus é zeloso, extremamente cuidadoso com sua obra. E Ele lida com modelos. Eu dizia que um grande desafio para Moisés, que cresce dentro do Egito, é influenciado pela cultura egípcia, ele estuda a ciência do Egito, e Deus o desafia a caminhar por um modelo simples. Deus sempre vai descomplicar a coisa para nós. Ele é tão descomplicador, que compreendendo o homem da perspectiva divina, ele toma uma decisão, a decisão de compreender o homem da perspectiva humana. E o que ele faz? Ele nasce na pele de um homem, chamado Jesus. Ele encarna, o Verbo assume a forma humana, se torna homem para entender o homem da perspectiva humana, para que a nossa relação fosse simples. Jesus sempre buscou descomplicar as relações, facilitar a caminhada dos homens. Então ele criou modelos simples. Para servir a Deus, não há uma complicação, há uma facilidade muito grande. Nós temos um modelo. O escritor aos Hebreus no capítulo 1 diz: outrora, antigamente, Deus falava aos pais pelos profetas de muitas maneiras, mas agora decidiu nos falar pelo Filho. Na verdade, Jesus é o como de Deus. Se você não sabe como amar, Ele é um modelo. Se você não sabe caminhar com liberdade, Ele é o como de Deus na liberdade. Jesus se tornou o modelo vivo.
São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, diz que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem dele. No desafio de Moisés, com toda a complexidade da ciência do Egito, imagina, você estuda na melhor universidade do seu país, de repente você recebe o desafio de um projeto extremamente simples. Foi o que aconteceu com Moisés. Com todo o acesso à informação da época, Deus o desafia a fazer uma barraca de camping. Imagina um homem com acesso à informação da precisa construção de uma pirâmide, desafiado a fazer uma barraca de camping. Isso é porque Deus quer facilitar a coisa. Deus não quer um agente complicador, mas facilitador. Então Deus facilitará as coisas. E criou um modelo inspirador. No capítulo 8 ainda, capítulo 12, o Paulo diz assim na carta aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tanto transformar quanto conformar pertencem à mesma raiz, forma, modelo. São Paulo dizia: não entrem na forma ou no modelo deste mundo, mas ultrapassem o modelo do mundo, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu ultrapasso a forma produzida pelo sistema do mundo, eu me encontro o modelo da expansão de Cristo. Cristo é aquele que tem a mente expansiva, aquele que tem a estrutura emocional perfeita. Ele é o último Adão, o homem perfeito, aquele que tem a sua mente sarada, aquele que, ao negociarmos nossa mente com a mente dele, a influência de sua mente sobre nossa mente nos fará sarados, curados, destraumatizados. E quanto mais de Cristo você tem na sua vida, mais sarado você se torna. Muito bem, hoje eu quero dar um salto e, caminhando nessa mesma direção, quero falar sobre a questão da visão do reino, como compreender, como enxergar o reino. Que papel eu exerço dentro do reino de Deus, já que Deus tem um modelo? Eu pedi que você abrisse um livro de Cantares, capítulo 4, versículo 8. Vamos fazer juntos a leitura desse texto? Bom, para aqueles que não conhecem, eu só quero explicar uma coisinha antes da gente fazer a leitura. O livro de Cantares é o livro de uma grande inspiração, de um grande romance entre o rei Salomão e a Sulamita, sua noiva. Esse texto do livro de Cantares é um texto que aponta, ele é como um texto profético, que ele aponta para o grande romance entre Jesus e a igreja. Então, quando nós lemos o romance de Salomão com a Sulamita, estamos falando da relação entre Cristo e a igreja. É uma linguagem poética, mas que nos inspira, nos remete a compreender a relação entre Cristo e a igreja. Nesse texto, olha que coisa maravilhosa. Salomão está se apresentando para Sulamita. Ele está atraindo esta mulher para o casamento. E ele está dando a ela o entendimento de quem ela será neste casamento. Ele vai mostrar para Sulamita a sua nova identidade como esposa do rei Salomão. Ele vai cativá-la e mostrar para ela, vai criar uma situação onde ela vai ver, vai contemplar, vai manter uma relação visual
com o objeto do seu governo. Ela será esposa do rei, será rainha. Então ela governará sobre o reino com o rei, e ele vai mostrar a ela a extensão do reino. Olha só o que diz o texto. Vem comigo do Líbano, ó minha esposa, vem comigo do Líbano, olha, desde o cume do Amana, desde o cume do Senir e do Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Olha o que Salomão está fazendo. Ele está desafiando a sua esposa a conhecer a extensão do seu reino. Imagina, minha esposa não está por aqui, não? Arruma. Oi? Está com Benjamin, né? Ilka está aqui? Também está lá com o neném. Venha cá, minha mãe, você então. Esta é minha mãe, para quem não a conhece, para você não confundir as coisas, viu? Imagine se eu sou Salomão e ela é Sulamita, tudo bem? O que Salomão faz? Meu bem, eu vou te mostrar o que significa se casar comigo. Estar casada comigo significa que todo este reino pertence a você. Você governará este reino comigo. Esta será a sua nova identidade. Tu serás rainha comigo neste reino. Tu não és uma louca desvairada. Tu és a esposa de Salomão. Tu és a esposa do Cordeiro, igreja. Vem comigo do monte do Senir, vem comigo do monte do Havana, e veja o papel que você exercerá como minha esposa. Tu governarás sobre tudo. Imagina, Salomão está influenciando a mente da Sulamita, para que ela entenda que ela não será mais uma menina, não será uma menina para sempre. A igreja precisa crescer. A igreja não pode ser um fraudário. A igreja não pode continuar sendo um berçário a vida toda. E o momento em que nós estamos vivendo é um momento de crescimento para a igreja. A igreja precisa entender que ela é a esposa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ela assume nesta condição uma nova identidade. Nós não somos os problemáticos da sociedade. Nós somos a esposa do Cordeiro. A nossa atividade na vida é reinar. É transformar os ambientes onde os nossos pés pousarem. Nós não fomos gerados em Cristo para ser uma sociedade complicada, mas facilitadora. Agentes de influência. Queridos, quando São Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, isso significa que eu e você, com acesso ao reino, como filhos do rei, como pequenos reis, estamos postos na vida para reinarmos. Na vida, eu e você exercemos um papel. E o papel não é de coadjuvante, não é de um criado mudo. Pode sentar, minha mãe. Obrigado, meu amor. No teatro tem uma figura que é chamada de criado mudo. É aquele personagem que entra mudo e sai calado. Ele é só uma figura decorativa. Na vida, Deus não nos quer como figuras decorativas. O que Deus quer é que nós sejamos agentes do seu reino, trazendo justiça, trazendo paz e trazendo alegria do Espírito Santo. Este é o papel da igreja, e a igreja é você. Desde que Constantino
proclamou que um prédio era a igreja, edificando catedrais e desassociando o entendimento de que a igreja somos nós, para que a igreja é um prédio, parece que nós nos desresponsabilizamos da nossa tarefa de corpo de Cristo sobre a face da terra. A igreja é você, a noiva do Cordeiro é você. A noiva do Cordeiro tem nome, o nome dela é Renato Chaves Moreira. Você está aí? Então, quando eu digo que a igreja tem nome, você diga seu nome, tudo bem? Não precisa dizer seu CPF, mas seu nome. Também tem CPF, né? A igreja institucional tem CNPJ e a igreja funcional, que somos nós, temos CPF, né? A igreja tem nome. A igreja, o nome da igreja é Renato Chaves Moreira. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. Templo de Deus é você. Nós atraímos a presença de Deus a este lugar ou em qualquer lugar que nós estivermos. Nós carregamos a presença de Deus, Ele está em nós. Tudo bem? Fico pensando que parte do problema que nós enfrentamos na vida vem pela falta de entendimento, de compreensão. Todo ser humano se moverá por seus sistemas de crença. Aquilo que eu acredito, me moverá. Se eu acredito que eu posso, me movimentarei na direção de poder. Se eu penso que eu não posso, vou me movimentar na direção de não poder. O entendimento me moverá, o saber me conduzirá, meu sistema de crença me levará para cima ou para baixo. Eu fico pensando que grande parte do problema que nós seres humanos carregamos é a ausência do entendimento da nossa verdadeira identidade. Quando nós perdemos essa identidade, nós nos tornamos egoístas. Quando nós não sabemos qual é o nosso papel dentro do reino, quando, mesmo tendo sido convidados pelo rei para subir a montanha, para contemplar a extensão do reino, a falta de entendimento do reino e a nossa verdadeira identidade como esposa do Cordeiro faz com que nós vivamos uma vida paralela, uma vida à parte, às vezes uma subvida, uma vida pequenininha, possuída, como eu disse, pelo egoísmo, possuída pelo ódio, possuída pelas crises existenciais, porque a falta de entendimento de quem sou eu, a falta de identidade, me torna confuso. Quero pedir que você abra sua Bíblia em mais um texto. Provérbios 29, 18. E quando nós não sabemos quem nós somos, acabamos nos tornando reféns das circunstâncias. É incrível. Quando eu não tenho clareza do meu chamado para a vida, as circunstâncias podem ser tão poderosas que elas são capazes de me oprimir, capazes de me paralisar, capazes de me inferiorizar. Enquanto você está procurando, estou vendo que tem gente ainda folheando a Bíblia. No capítulo 13 de Jó, esse texto para mim é um dos mais preciosos nessa direção. Jó diz para seus amigos: tudo que vocês sabem, eu sei. Tudo que o ouvido de vocês foi capaz de ouvir, os meus também. Tudo que os olhos de vocês viram, meus olhos viram também. Em nada vos sou inferior. Para Jó, o que torna um homem inferior é o fato de verem por ele, ouvirem por ele, saberem por ele. Há uma máxima em comunicação
que diz que quem controla aquilo que eu vejo, ouço e sei, dita aquilo que eu sou. Imagina isso. Quantas pessoas estão vivendo sob a ditadura da expectativa alheia, possuídos pela síndrome panótica, controlados pela expectativa dos outros, porque não amadureceram a ponto de verem, ouvirem e saberem. Aí se tornam vítimas e reféns das circunstâncias. Mas quando você sabe quem você é, meu irmão, ninguém pode oprimir uma pessoa que conhece o seu valor e sabe quem é em Cristo Jesus. Quando eu sei quem sou, ninguém pode me enganar. As pessoas enganam aquelas que não sabem quem são. Mas quando eu tenho minha verdadeira identidade revelada, manifesta, esclarecida, ninguém engana uma pessoa que sabe quem é. Podem tentar, vão insistir, mas se você sabe quem você é, ninguém pode enganar você. Podem chamar você de filho do diabo, podem tentar oprimir você com argumento falaz, podem tentar convencer você com ferramentas sofisticadas, mas quando você sabe que você é de verdade filho de Deus, ninguém pode oprimir mais você. Nem o diabo, nem o pecado, nem os homens audaciosos podem enganar você, quando você tem revelado dentro do seu coração, quando está imprimido no teu espírito. Diz a palavra de Deus que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como selo de uma identidade, o Espírito Santo nos selou. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. O selo de propriedade particular de Deus está sobre a sua vida. O Espírito Santo selou você. Diga glória a Deus. Você é de Deus. Ninguém mais pode impedir você de ter acesso à presença de Deus. Você é dele para todo sempre. Olha o que diz o texto. Provérbios 29, 18. Eu gosto desta versão NVI. Esse texto, ele fica muito bom da gente entender. Olha o que diz o texto. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Provérbios 29, 18. Sem revelação, sem visão, uma outra versão diz que sem visão o povo se corrompe. Por que nós nos corrompemos quando não temos visão? Porque nos distraímos com muita facilidade. Quando nós não temos uma visão clara do nosso destino, propósito. Eu gosto de um texto, é um aforismo muito bom para o meu entendimento, nesse sentido, que diz que quando não se conhece o propósito, o abuso será inevitável. Quando eu não sei para que nasci, quando eu não sei por que é que eu vivo, o abuso será inevitável. Quantas pessoas estão se perdendo hoje na vida? Quantas pessoas vivem uma vidinha organizada, mas estão completamente perdidas? Quantos vivem uma vida moderada, não cometem muitos erros, são disciplinados no horário, são disciplinados nas suas tarefas, mas estão vivendo completamente desencontrados, porque vivem fora da linha do seu destino, vivem fora do seu propósito,
perderam a visão. E toda vez que eu perco a visão, toda vez que minha visão é adulterada de alguma forma, e muitos são os motivos que me fazem perder a visão, uma decepção, uma frustração, uma angústia, uma falta de recurso, tudo isso pode gerar em mim uma ausência de visão, uma carência de revelação. Quando eu me desvio por falta de visão do meu destino, eu vou viver uma vida extremamente complicada. Vou viver uma vida de frustração. Voltando a um ponto antes, vou me alimentar do ódio, vou me alimentar do egoísmo, porque pessoas perdidas, elas são desfocadas. A miopia da visão não permite que elas conquistem, que elas logrem êxito na sua jornada. Vão viver 40, 50, 60, 70 anos, mas sem nenhum sentido, sem nenhuma razão. A vontade de morrer sempre estará presente na sua caminhada. O desejo de não continuar vivendo sempre regerá suas decisões. A vontade de não existir dominará sempre suas decisões. Portanto, querido, quando você foi chamado para pertencer ao povo de Deus, você não foi chamado para pertencer a uma religião, mas para pertencer a um povo. Você se tornou embaixador do rei. Você representará o rei por onde quer que você vá. Quando você se encontra com o rei, seu destino muda. Você pode ter nascido na família mais miserável do seu estado. Pode ter nascido dentro de uma estrutura social extremamente limitada. Pode ter nascido dentro de um sistema educacional extremamente prejudicado. Mas quando você nasce no reino, há uma nova dimensão a ser experimentada. Há uma nova realidade a ser vivida. Você deixou de ser filho do acaso para se tornar filho do êxito. O Deus que te chamou é exitoso em si mesmo e chamou você para viver uma vida exitosa. Deus muda o destino de um homem, não muda o homem de religião, muda o destino de um homem. Infelizmente a igreja absorveu uma mensagem religiosa. Parece que a igreja se tornou especialista em fazer as pessoas mudarem de religião. Repetindo o que hoje de manhã estava dizendo, fazendo uma correção, semana retrasada eu estava falando sobre o livro do arcebispo Desmond Tutu, e usei o nome do arcebispo Benço da Rosa. O livro é do bispo Desmond Tutu, é um bispo anglicano, que influenciou tremendamente a mudança do apartheid, o sistema segregador da África do Sul. E ele escreveu um livro, e ele disse, neste livro, o título é Deus não é cristão. É meio que desafiador, né, para a nossa mente. Diz Desmond Tutu que Deus não é cristão. Em outras palavras, eu venho dizendo que Deus não é evangélico, mas ele foi mais atrevido que eu e disse que Deus não é cristão. Pense comigo. Preciso de um Adão. Venha cá, Adão, por favor. Dizem que Adão foi criado da terra de Cush, né? A terra de Cush, o barro era dessa cor. Eu estava nas Bahamas, no meio de um congresso, e lá eles defenderam a tese, doutor Ezequiel, do Adão Negro, que é muito forte na região da África, né? Adão Negro, Adão, para eles Adão não era branco, era negro, porque foi feito da terra de Cush, imagine só. Para nós tanto faz, não é não? Ou tem diferença para você? Podia ser chinês, pois não? Faz.
Imagina uma coisa. Quando Deus cria Adão, não cria Adão para ser cristão. Hello? Quando Deus cria Adão, Ele cria Adão para ser seu amigo. Quando Deus cria este homem, não dá a ele uma religião, concede a ele um relacionamento. Diga, ai. Meu Deus. Quando Deus cria Adão, Deus não está interessado em fazer dele um homem religioso, em criar liturgias no relacionamento. Deus dá a ele intimidade, faz dele seu amigo, faz dele participante e regente de toda a criação. Quando o último Adão, Jesus Cristo, surge no cenário, esse já era branquinho. Então sente você primeiro, Adão, que era negão. Eu quero um último Adão branquinho. Pode ser quem? Venha vocês, Uziel, venha. Pronto, tem um Adão brancão aqui. Esse é Jesus, o último Adão. Você sabe bem, querido, quando Deus revela o Cristo, o último Adão, Ele não está interessado em fazer reforma no judaísmo. Jesus nunca criou o cristianismo. O que Jesus veio fazer? Trazer o reino. Ele veio com seu exemplo, o modelo Cristo, veio com seu exemplo, ensinar homens e mulheres, de toda raça, tribo, língua, povo e nação, constituiu essa gente com seu próprio sangue e fez deles reis e sacerdotes para reinarem sobre a terra. O que Deus espera com o advento do derramamento do sangue do Cordeiro, com a remissão dos nossos pecados, é que nós nos levantemos para reinar em vida com Ele. Portanto, Jesus não criou um sistema religioso, Jesus estabeleceu um sistema de governo sobre a terra. Se eu fosse você, eu trazia um glória a Deus amarrado pelo chifre para ser sacrificado aqui essa noite, né? Pode fazer isso comigo? Então vamos sacrificar aqui um glória a Deus bem poderoso, né? Tudo bem? Vamos lá então, no exercício de fé e de alegria, celebração, porque Jesus deu a sua vida por ti, fez de ti uma rainha, fez de ti um rei. Se você estava destinado ao fracasso por causa da sua natureza humana, Ele colocou a sua semente dentro de você. Jesus entrou dentro de cada um de nós. A experiência que nós temos com o Filho de Deus não é teológica, ela é experiencial. Ela vai passar pela nossa experiência. É Ele em nós e nós nele. É esta fusão, é este aferramento da vida de Cristo em nós e da nossa nele, é que muda a nossa condição. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, reinando em vida. Foi para isso que Ele veio, para corrigir, para reparar o propósito. Portanto, todo homem que se une a Ele torna-se um só com Ele. São Paulo diz: quem se une a uma prostituta torna-se um corpo só com ela, mas aquele que se une ao Senhor torna-se um só com Ele. Você é um só com Ele, e a sua tarefa, a sua função, como aquele que se casou, aliança, como aquele que se casou com Cristo, numa aliança eterna, você está vocacionado agora
é sua nova identidade. Eu me lembro, obrigado, príncipe, rei dos reis, rei do rei, né? Rei do rei. Imagina, quando a princesa Diane foi se casar, foi um fuzuê, lembram? Ela era plebeia, ela era uma do povo, não se podia casar com o príncipe, uma confusão, fuzuê. As colunas sociais escrevendo, metendo o malho daqui, o malho de lá. Finalmente, superando toda a crise, ela se casou com um príncipe herdeiro. Que status ela recebeu? Princesa. São Pedro diz que nós não éramos povo. Nós não tínhamos nem nome. Mas quando nós nos unimos a Cristo, passamos a ter um nome. Somos povo de Deus. Nação santa. Sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje, querido, como embaixadores que somos, quem toca em você, toca no próprio Deus. Você não só é a menina dos olhos de Deus, mas como você é legítimo representante do reino aqui na terra. Portanto, entendamos isso, que a nossa relação com Deus não é litúrgica, não passa por um culto. O culto ele é importante, claro que é. No culto nós adoramos, a congregação se une, nós cantamos louvores a Deus, recebemos instrução do Espírito de Deus, nos alegramos e mantemos comunhão uns com os outros. Mas a nossa relação com Cristo não passa por um culto, não é só por uma noite, não é uma aventura, nós temos uma aliança com Ele. Nesta identidade que nós recebemos agora, nós somos dele. O reino nos pertence. Olha só o que diz essa escritura, pelo amor de Deus, isso vai pirar sua mente. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Se eu fosse você, tivesse uma Bíblia, eu sublinhava ela. Se não tiver um lápis, uma caneta, peça aí o lápis de olho, o batom da pessoa que está do seu lado, se tem batom, né? Marque, olha que texto extraordinário. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nem parece que isso está aqui. Olha só. Que Deus nos conceda espírito de revelação e de entendimento na plenitude de Cristo, para entendermos com clareza essa escritura, que não é uma viagem provinda de um alucinógeno, é um aclaramento da nossa mente, é uma revelação grandiosa. Olha o que diz o texto. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Por quê? Porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Olha a que condição eu e você fomos erguidos. No entendimento de São Paulo, tudo
é nosso. Não nos enganemos. O reino está dentro de nós. O reino não está nas mãos de um hábil falador. O reino está dentro de nós. Escuta, gente. Jesus é o caminho. Ele nos colocou para andarmos nele, sem intermediação e sem pedágio. Todo homem estará desabilitado a se levantar no caminho para cobrar pedágio. O pedágio são as barreiras teológicas erguidas por homens inescrupulosos, que tentam lograr êxito no caminho, tirando vantagem dos desavisados. Queridos, entendamos nós, que não é uma unção que fará de você rico. A unção que nos enriquece entrou dentro de nós o dia que abrimos o nosso coração, e ele entrou. Então não será um pirim plim plim, um paletó sobre você, que fará de você um homem próspero. Tudo é vosso. Se você entender que o rei conduziu você até o alto da montanha da vida, colocou você no lugar de destaque, para você compreender a extensão do reino. Quando você está em Cristo, tudo o que você necessitar na operação da sua vida, seja recurso financeiro, seja recurso emocional, seja lá o que for, tudo que estiver no caminho, você possuirá por causa dele na tua vida. Não haverá o que você não possa ter acesso. Não estou falando do caminho do egoísta, do presunçoso e do arrogante. Imagine você. Parte de vocês me conhecem, alguns me conhecem muito bem. Alguns comem na minha casa, transitam no meio da minha família, conhecem minhas condições financeiras, minhas condições emocionais, e sabem muito bem quem eu sou. Eu posso lhes garantir, não só pela minha declaração de renda, mas por aqueles que transitam pela minha vida, eu não tenho um avião, ok? Eu não tenho um avião, nem tenho planos de ter um. Eu não tenho um navio. Eu sequer tenho dinheiro para comprar um barquinho. Quanto custa, Galberto, um caiaquezinho daquele que você estava falando com o Lucas? R$2.000. Bicho, eu não tenho 2 contos no bolso para comprar um caiaque. Mas eu posso te garantir, e garanto com toda a firmeza da minha fé, se um dia eu necessitar de um navio para pregar o evangelho de porto a porto, aquele que tem os estaleiros na palma da sua mão, abrirá o seu estaleiro e me dará um navio para a glória dele. Tudo é nosso. Nós de Cristo e Cristo de Deus. Imagina. Eu tenho dito para você constantemente, eu não quero tratar com piloto de avião, eu não quero ter que comprar combustível, eu não quero estar preocupado com mecânicos, mas eu possuirei um avião, se houver necessidade disso. Quem sabe possa ser o seu. Eu não sonho com um avião, mas deve ter alguém que sonhe com um avião aqui. Desculpe, nós estamos no meio das coisas loucas desta vida. Quantas coisas loucas desta vida aqui estão sonhando em ter um avião? Levante a sua mão, por favor. Tem 1, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pois tenham, eu só preciso possuí-los, porque do lado de cá alguém levantou a mão, eu não vi do lado de cá não. O senhor lá atrás, como é o seu nome? Não, está na frente, esse, o senhor. Robson, se eu precisar ser transportado, eu ainda não aprendi a ciência da transladação.
eu ainda preciso de avião para me mover. Digamos que à meia-noite eu preciso estar no Rio Grande do Norte. Não tem um avião que me leve até lá, e você tem o seu. Tem combustível suficiente, o piloto está em dia, o pagamento dele, ele está disponível. Será que você pode, por favor, me ceder seu piloto para me levar até o Rio Grande do Norte? Pronto, para mim basta. Eu terei acesso ao avião, ao navio e a tudo mais que Deus colocar na trajetória da minha vida. Sabe por quê? Tudo é meu. Eu sou de Cristo e Cristo é de Deus. Esta triangulação me consente entender que na jornada da minha vida eu não tenho que me perder. Eu tenho que manter a minha concentração no propósito da minha vida, e Deus garante o meu destino. Se eu não me perco, Ele me conduzirá em triunfo. Não estou aqui com uma mensagem triunfalista. Eu estou dizendo para você que o reino tem a extensão sobre tudo. O reino de Deus domina sobre o Cazaquistão. Pessoal do Cazaquistão, o reino de Deus invadiu o Cazaquistão. E é como um fermento, é só uma questão de tempo. A massa será toda levedada. O reino de Deus entrou no mundo dos sheiks. E agora é só uma questão de tempo. Esses sheiks vão se render ao senhorio de Cristo. Por uma questão de tempo, o reino de Deus levedará a massa inteira. E eu, como verdadeiro representante, você como legítima representante do reino, é só uma questão de tempo. Querido, não se preocupe. Pare de tratar os outros mal, porque você não representa o reino desse jeito. Pare de ser egoísta, porque você não representa o rei sendo egoísta. Seja mais dócil, mais afável, mais acessível. Imagine o rei dos reis. Tentaram protegê-lo e criar um grupo águia de segurança em torno do rei. Vem uma criança correndo e logo São Pedro se aproxima, que faz parte do grupo águia, e diz: não toque no mestre, não toque no mestre, não toque no mestre. O rei dos reis, o senhor dos senhores, que se assenta no trono e governa pelos séculos dos séculos, disse para Pedro: Pedro, acho que você não está entendendo, meu filho, deixai vir a mim os pequeninos. Eu sou completamente acessível. Querido, se o rei dos reis foi acessível, não se esconda das pessoas, não se esconda daqueles que têm necessidade, não se esconda daqueles que sofrem, não se esconda daqueles que têm problemas, porque Deus pode usar você para mudar esta realidade, para mudar esta vida. Deus só conta com você. Para mudar realidades drásticas, Deus conta comigo, Deus conta com você. E se nós nos recolhermos, se deixarmos que o ódio domine nossa relação, se deixarmos que a vaidade, que o orgulho, que a presunção e que a arrogância domine nossas atitudes, estamos desperdiçando como representantes legítimos do reino de Deus a grande representação que eu e você fomos chamados para fazer. Nós estamos aqui em cima, queridos, não para humilhar os outros e ver os outros de cima, mas para entender que tudo é nosso. Não são todos são nossos, tudo é nosso. Porque no governo de Deus não está implícito que nós governemos sobre a vida de outras pessoas, mas sobre o mundo das coisas. Não se preocupe, só viva intensamente. Eu não sei para que você foi chamado na vida, não tenho a mínima ideia. Digamos que você foi chamado para ser uma professora, um professor. Pelo amor de Deus, não olhe para o seu contra-cheque. Não olhe para quanto isso te dá como faturamento. Você tem uma missão maior, e ninguém nunca vai pagar a você
o que de verdade você merece. Você não vai valer o que vão pagar você no final do mês. O que você precisa fazer é se concentrar no seu chamado. Se você foi chamado para ser um professor, escute aqui, seja o melhor professor da área que você foi chamado para ser. Sabe o que vai acontecer? Vão ter que pagar a você pela sua raridade. Aí, não vão pagar a você o que querem, vão pagar o que você quer. Sua raridade, diga, minha raridade, definirá minha remuneração. Você crê nisto? Se você crê nisto, seja intenso naquilo que você faz. Não olhe para o contra-cheque, mas para a sua contribuição planetária. Se você não trabalhar para contribuir para o crescimento, pela frutificação do planeta, você não entendeu que tudo é nosso, que nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Quando você trabalha para uma contribuição planetária, você receberá remuneração planetária. Influencie seu planeta, influencie seu mundo, influencie sua sala de aula, influencie seus alunos, influencie seus filhos, influencie seus netos, influencie sua rua, influencie sua família, contribua com o reino dentro de casa, mude realidades. Não oprima os outros, não coloque sua vocação debaixo do braço. Eu era menino e jogava futebol na rua, né? Quando chegava em dezembro, no aniversário, a gente ganhava uma bola de couro. Bola de couro hoje nem custa tão caro assim, mas quando eu era menino, eu ainda peguei aquela bola marrom. Bola marrom, que joga bola de futebol, aquela marronzona. Não sabe do que eu estou falando? Boa noite, tem gente aqui? Estão aí? Estão. Miguelzão, lembra daquela bola marrom? A bola marrom, bola de couro marrom? Muito bem. A gente ganhava uma bola marrom, corão. Aí a gente botava a bola debaixo do braço e dizia, vamos fazer um time? Aí se você era ruim de bola e não era escalado, mas era o dono da bola, você dizia, vou levar a bola e vou guardar na cristaleira. Eu tenho que jogar. Imagina aqui, tudo é nosso, nós de Cristo e Cristo de Deus. O que isso quer dizer? Que o nosso acesso a tudo é por causa dele. O dono da bola chama-se Yahvé. O dono de tudo é Deus. E nós só teremos tudo se esse tudo passar por ele. Nós somos dono de tudo no sentido de que ele é o nosso dono. Ele nos possui. Nós somos dele. Todo ser humano pertence a Deus. Budista, zen budista, muçulmano, cristão, pode somar, vai somando, vai somando, vai somando, vai somando, vai somando e vai somando. Deus está acima de tudo e de todos. Tudo está debaixo do seu controle. Eu não estou aqui pregando um ecumenismo desenfreado. Eu estou dizendo que Deus é Senhor de todo o planeta. Tem mais aqui, dá licença. Eu não sei se tem vida em Marte. Alguém já viu um marciano por aí? Já viu? Uma pessoa viu um marciano. Eu não sei se tem vida em outro planeta, mas se houver vida em outro planeta, ainda assim Jesus é Senhor.
desta vida do outro planeta. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor de todo o universo. Ele não é nem Senhor do nosso sistema solar. Ele é Senhor das galáxias e galáxias e galáxias e galáxias sem fim. Por Ele, por meio dEle e para Ele todas as coisas foram criadas. Então, sendo Ele Senhor de tudo e de todos, sendo nós agentes do seu reino, tudo está à nossa disposição. Isso não quer dizer que você estala o dedo e num plim-plim aparece tudo, mas tudo que você necessitar, repita comigo com força, tudo que eu necessitar, na jornada que Ele preparou para mim, eu terei. Escuta, querido, toda provisão estará na visão. Se Deus deu a você uma visão, Ele garantirá a provisão, porque Ele é Senhor de tudo e Senhor de todos. Vem comigo às cavernas dos leopardos, sobe comigo no monte Senir, suba no monte Hebron, pare de tensões desnecessárias. O teu Senhor, o teu dono, aquele que chamou você para ter uma aliança com Ele, é Senhor de todas as coisas. Você terá tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de você. Você terá tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de você. Você terá tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de você. Você terá tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de você. A nossa relação com Deus parte de uma aliança, de um compromisso. Imaginemos nós, havia um pregador, ele tentava evangelizar uma tribo nômade, mas era uma tribo muito ressabiada, e esta tribo tinha um rei, era um rei tribal, e o rei não consentia a relação. Um dia, de tanto insistir, o rei abriu diálogo com aquele pregador, chamou aquele pregador ocidental, e seu intérprete foi junto. Esse pregador tinha uma cabra, uma pequena cabra que dava a ele a subsistência, um pouco de leite, fazia-se um queijo, ele vivia daquela cabra, pregando o evangelho, subindo montanha, descendo montanha, tentando de tudo para entrar naquela tribo determinada. Um dia o rei tomou uma decisão, chamando para um concílio, e quando ele vai levando o seu intérprete, o rei tribal diz para o intérprete do pregador: diga para ele que eu quero fazer uma aliança com ele. E o pregador se alegrou e disse: ok, diga para ele quais são as bases desta aliança. Aí o intérprete disse: ele acaba de me dizer que ele quer a sua cabra. Ele disse: minha cabra? Eu só tenho uma cabra. Sim, mas nas bases da aliança, ele quer a sua cabra. Ele disse: não, diz para ele que não dá para fazer aliança, eu só tenho uma cabra. Como é que eu posso fazer aliança com este homem, se eu só tenho uma cabra e ela é a minha subsistência? Se eu entrego a cabra, eu morro. Ele disse, ele insiste, para manter a aliança, ele quer a sua cabra. E ele disse: eu não posso fazer isto. O intérprete, entendendo que havia um problema cultural grave, ele disse: seu pregador, o senhor olhe para o vale, está vendo aquele rebanho enorme? Ele disse: sim, estou vendo, é do rei.
E ele disse: está vendo só que bandido? Ele quer minha única cabra com rebanho daquele tamanho, ele quer ainda minha cabra. E o intérprete disse: senhor pregador, aqui no Oriente, a aliança é o seguinte: quando você entrega a sua única cabra para o rei, você terá direito a ter todo o rebanho à sua disposição. Ele fica com sua cabra e você tem direito a ter acesso a todo o rebanho. Ou você entrega a sua cabra e não só tem acesso a tudo que é dele, mas também terá acesso a ele como rei. Se você quer construir uma base sólida de relacionamento com o rei, você precisa entregar a sua cabra. Na nossa história, o relacionamento com o rei não requer uma cabra, requer a sua vida. Você só pode ter acesso à vida de Deus quando Ele tiver acesso à sua. A lógica: tudo é nosso, nós de Cristo e Cristo de Deus. Quando você faz uma aliança com Deus, você precisa entregar a sua vida. Deus não quer a sua carteira, Deus não quer a sua inteligência, Deus quer a sua vida. Mas quando você entrega a sua vida a Ele, Ele entrega a vida dele a você. Deus não quer uma relação edificante. A relação edificante interessa a nós, seres humanos, que se o relacionamento se tornar tenso, nós rejeitamos a relação. Mas Deus, ainda que nós sejamos infiéis, Ele todavia será fiel até o fim, pois não pode negar-se a si mesmo. Então esta noite, por favor, entenda uma coisa: se Deus já tem tudo de você, não tenha mais medo. Você terá tudo dele. Tudo pertence a Ele. Tudo está debaixo do seu controle. E cada necessidade que você tiver. Me lembro do Abraão, um único filho. Você está pensando que Deus estava interessado em Isaac? O interesse de Deus era colocar Abraão e Isaac num outro patamar. Sobe o pai de um menino e desce o pai de uma nação. Sobe o pai de um menino. E Deus disse: me dá o menino. Eu quero o menino. Deus não quer matar você. Ele quer tirar essa vida que não presta, essa vida que te enfeia, essa vida que te diminui, essa vida que acaba com você. E o que Ele quer é que no topo da sua montanha você entregue Isaac, e não só desça com Isaac de volta, mas desça com o status de ser pai de uma nação. Ele sobe Abrão e desce Abraão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a dobra deste A o faz pai de uma nação. Abrão é pai de um filho, e Abraão é o pai de nações. Sobe Abrão e desce Abraão. O que Deus quer fazer conosco? Mudar o nosso status, mudar a nossa vida, fazer de nós governantes sobre todo o processo da terra. Deus quer mudar nosso destino. Que nossas famílias não sejam mais fracassadas. Que nossa vida profissional não seja um fracasso. Que nossa vida pessoal seja uma glória para Ele.
Ele colocou o seu DNA dentro de você. Eu quero cantar essa canção junto com você essa noite. Pode ser projetada a letra dessa canção, meu amor? Vamos tentar ver se você acha aí. Não tem na memória? Não? Ok. Eu vou te fazer uma pergunta. Não é costumeira, não é habitual, mas eu vou te fazer uma pergunta. Será que o que a gente precisa não é mesmo de uma relação menos formal com Deus e de uma relação muito mais amigável, de uma relação muito mais cheia de cumplicidade? Será que o que nós estamos precisando não é do exercício da religiosidade, mas de uma profunda espiritualidade? Será que o que a gente está precisando não é entregar esta cabrinha e ganhar o rebanho inteiro? Será que não é entregar a nossa vida e receber a vida de Deus? Deus colocou o seu DNA dentro de nós. Sua natureza foi dividida conosco. Cante essa canção conosco, se você souber.